queridos, graça e paz do Senhor, amém? Vamos começar esse dia novo, de quarta-feira, pensando um pouquinho nesse assunto que a gente tem pensado nessa semana, sobre a justiça do reino. Como é que Deus trabalha com direitos legais que Ele estabelece para nós através de Jesus. Aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário é a base da aliança, né? Aquilo que Jesus conquistou, né? No mundo espiritual as coisas funcionam baseados em leis espirituais, em direitos legais, em justiça. Esse é o princípio do reino de Deus. Deus é um Deus justo e trabalha com justiça, né? Jesus disse assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai conhecer a justiça do reino, para que vocês não vivam na carência, na necessidade. É isso que ele quis dizer, né? Agora, isso muda radicalmente a nossa maneira de orar, né? Quando você conhece a justiça do reino, a sua oração muda radicalmente. Você deixa de ser um suplicante, uma pessoa que vive mendigando diante de Deus. E você então passa a ser grato por aquilo que Deus já realizou em seu favor, por aquilo que Deus já conquistou para você. Hoje eu quero ler um texto de Lucas, capítulo 13, versículos 10 em diante, onde Jesus cura uma mulher. E eu quero ler para você isso aqui. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum se endireitar. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe Jesus, e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Esse texto fala sobre como é que Jesus usa a justiça do reino para curar uma mulher. Uma mulher que estava enferma há 18 anos, encurvada. E Jesus olha para ela e tem misericórdia dela. Veja, a misericórdia é parte do coração de Deus. Mas Ele não trabalha só com a misericórdia. Ele trabalha com os direitos da aliança. Porque quando Ele cura essa mulher, no dia de sábado, Ele quebra um parâmetro da lei de Moisés. E o chefe da sinagoga, que é um religioso, ele fica indignado com Jesus. Ele diz assim: 6 dias vocês podem trabalhar, venham ser curados em 6 dias, mas no sábado não venham ser curados não, porque vocês vão quebrar a lei de Deus. E Jesus fica indignado com isso. Ele diz assim: você não desprende da manjedoura o boi ou o jumento e não leva para beber água no dia de sábado? Agora ele usa a seguinte expressão: e não convinha eu curar essa mulher que é filha de Abraão e que há 18 anos está presa por Satanás? O que Jesus está falando aqui, irmãos, é o seguinte: Deus tinha um pacto, uma aliança com Abraão, e Jesus é o maior representante desse pacto. E diante do pacto que ele fez com Abraão, todo o povo, toda a descendência de Abraão deveria estar sendo contemplada com o poder de Deus, com a graça de Deus, com as bênçãos de Deus. E a enfermidade não fazia parte dessa aliança. Satanás se interferiu no meio dessa vida e trouxe enfermidade para essa mulher, mas na aliança não havia espaço para a enfermidade. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: essa mulher é filha de Abraão e ela tem direito legítimo pela aliança de ser curada. Portanto, eu quero que você pense hoje o seguinte: nós também estamos numa aliança com Deus através de Jesus Cristo, uma aliança maior ainda do que a aliança da lei.
E nós temos direitos legais de termos as bênçãos do Senhor, que é o que Paulo fala em Efésios é o seguinte, que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, ou seja, no nosso espírito nós somos abençoados. Nós não precisamos ficar pedindo. Existe uma forma errada de orar, e é isso que eu quero focalizar com você. Quando você sabe os seus direitos legais, você muda a maneira de orar. Jesus, por exemplo, disse assim, curai enfermos, expulsai demônios. Ele não disse assim, por favor, peça para os demônios sair por gentileza. Não, ele disse para você comandá-los. Ele disse para você curar enfermos. Eu não vejo na Escritura uma base para a gente orar pelos enfermos na maneira como a gente faz hoje, né? Se a gente for sincero com as Escrituras Sagradas, nenhum dos apóstolos orava pelos enfermos pedindo ao Senhor, ó Deus, tem misericórdia desse enfermo, cura ele, Senhor. Não, eles simplesmente impunham as mãos sobre os enfermos e comandavam a doença que saísse do corpo dessa pessoa. Jesus fez a mesma coisa aqui, né? Quando Pedro entra no templo com João, né? Isso depois do dia de Pentecostes, eles veem um aleijado, um enfermo aleijado na frente do templo, e Pedro se aproxima daquele aleijado que todo dia pedia dinheiro ali e diz assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele aleijado saltou e pulava na frente de todos e glorificava o nome de Deus. E essa passagem retrata exatamente isso que eu estou falando, o conhecimento daquilo que tem-se, daquilo que a gente se tem em Jesus Cristo, os nossos direitos. O que Pedro falou foi o seguinte, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho uma coisa em mim, eu tenho a autoridade do nome de Jesus Cristo, sou eu que tenho, e eu quero que você entenda que você tem autoridade em Cristo, você tem poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, é o que está escrito lá em Efésios. O mesmo poder da ressurreição de Jesus habita no teu espírito. Você não precisa pedir mais para isso. Senhor, me dá mais poder, capacita-me. Não, você já tem o poder. Você precisa apenas crer nisso, agradecer e praticar, usá-lo. E esse poder começa a se manifestar, porque já está aí, já está manifestado, já está potencializado em você, potencialmente em você. Você precisa praticar a obediência, né? Quando você pratica, Deus manifesta o seu poder na sua vida. Amém? Então conhecer a justiça do reino muda radicalmente a nossa oração. A gente passa a agradecer mais do que pedir, porque a gente já tem todas essas coisas. A gente já tem a vitória, a prosperidade, a gente está sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. A gente não precisa ficar fazendo campanha, jejum, oração para que Deus manifeste mais e mais poder. Não. O jejum apenas adequa a nossa alma a essa realidade. Não estou dizendo que ele não tem um papel de importância. Ele nos ajuda a adaptar a mente. Mas ele não muda Deus, ele não muda a aliança, não muda o que já está feito. Nada disso muda o que já está feito. Amém? Não fique correndo atrás de algo que você já tem. Você já tem a capacidade de Deus em você, o poder de Deus habita no teu espírito. Você já tem comunhão com Ele, você já tem direito legal de filho de Deus. Não foi o que Jesus disse no Evangelho? Que o Pai sabe daquilo que necessitais. Por que ele usa a palavra Pai? Por causa do pacto. Nós agora no pacto de Cristo estamos aceitos como filhos amados de Deus. Pare de ficar com preocupação, com ansiedade, porque essa ansiedade, essa preocupação é uma manifestação de desconfiança de Deus. Quando alguém não confia na aliança, eu não acredito nisso. Então você tem medo, você tem preocupação, você se preocupa com o dia de amanhã. Mas quando você conhece seus direitos da aliança, a justiça do reino, você descansa e fala, aleluia Deus, muito obrigado porque eu sou teu filho, nada me faltará. E você começa a comandar as coisas ao seu redor. Eu comando provisão para a minha vida, eu comando vitória. Sabe, abre a sua boca e diga essas coisas com alegria, com vitória.
E Deus então começa a praticar o poder dele na sua vida. Eu quero que você ore comigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela aliança que nós temos em Jesus Cristo. Uma aliança que nos coloca muito acima de todo principado e potestade nesse mundo, de toda malignidade, de todo o poder demoníaco que existe. Nós estamos em autoridade. Nós não estamos suplicando e pedindo e esmolando. Nós estamos sentados contigo, governando nas regiões celestiais. E eu quero que os meus irmãos entendam esse poder. Um dia eu quero que o Senhor abra o coração e a mente de cada um, para que toda a igreja de Jesus entenda o poder que o Senhor tem dado a nós, a autoridade, através do nome de Jesus. Pai, faz isso para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe. E amanhã a gente se vê aqui mais uma vez para a glória do Senhor. Amém.